Olá, meu nome é Moncler, eu sou de Airá, sou do Palácio de Ansan, sou do Nagô. Hoje eu resolvi falar com vocês sobre algo que é muito mais abordado talvez em outras religiões, talvez em outras crenças e por aí vai, que são os princípios da fé. Eu divido esses princípios da fé em duas partes. Um é o coletivo e o outro o individual. Então vamos começar pelo coletivo, que é o que é muito usado dentro dos nossos ritos, do candomblé, da jurema, da umbanda e etc. Devemos ser melhores guardiões do limiar dos nossos espaços. O que é ser um guardião do limiar? E o que é o limiar? O limiar é o limite dos nossos locais, né, sagrados para o mundo profano. Então, o que está incluso nisso? Toda a estrutura sagrada de um templo, toda a estrutura sagrada dos nossos terreiros, das nossas roças de candomblé, dos templos de umbanda, das tendas de jurema e por aí se vai. Então, todo esse espaço é um espaço sagrado. E o limiar disto com o mundo sagrado, né? O guardião deste limiar, na verdade, com o mundo sagrado somos nós. Nada é sagrado por si só. Nada é sagrado, nasceu sagrado. Não, não tem como. Tudo é transformado em sagrado por nossa vontade. Ou seja, a gente precisa ter a vontade e através de atitudes, de atos litúrgicos, de rituais, é que aquilo passa a ser sagrado. Por exemplo, essa peneira é sagrada. Quando a gente comprou ela, ela não era sagrada. Então houve vários atos litúrgicos que essa peneira passou que transformou ela em sagrada. O alaquelé, e a roupa de um orixá, as paramentas de um orixá e por aí vai. Então todas essas coisas são sagradas, porque a gente consagrou ela a uma divindade, consagrou a uma entidade, no caso da Umbanda, ou da Jurema, consagrou a um encantado e tudo mais, a um caboclo. Então a gente precisa ter essa noção do sagrado, mesmo dos instrumentos, ou do local, a gente precisa ter essa noção do sagrado e do profano. Mircea Eliade foi um professor, escreveu um livro muito bom sobre religião, sobre sagrado e profano e tudo mais. Que o nome do livro, inclusive, é O Sagrado e o Profano. Ele diz que o sagrado se opõe ao profano. E eu concordo plenamente com essa afirmação, porque o sagrado ele precisa ter o seu espaço, precisa ter o seu momento. Se a gente tenta levar o sagrado sempre, constantemente para a nossa vida profana, provavelmente não vai funcionar tão bem. E se a gente tentar levar o profano constantemente para o sagrado, também não vai funcionar tão bem. Os dois andam juntos, sim, o sagrado e o profano. Mas a gente precisa delimitar isso melhor, de uma forma mais concisa, onde as pessoas possam entender o que é o sagrado e por que não pode passar daquilo para fora ou não pode levar aquilo para fora dali e tudo mais. O primeiro ponto é de que o limiar do espaço, do local, ali, aquele roncó, peji, ou mesmo terreiro em si, a estrutura do terreiro e tudo mais, ele é o local onde dois mundos se comunicam. O mundo profano e o mundo sagrado. Então, pensando dessa forma, é que a gente deve
analisar bem a estrutura de um terreiro, analisar bem a estrutura de uma tenda de umbanda, de Jurema, etc. E respeitar aquele espaço sagrado, para que não seja profanado. Então, no coletivo, guardar o limiar é importantíssimo. Diante de nossas atitudes, de nossos atos, da nossa vontade, é que as coisas acontecem. Então, nós temos que ter atitudes corretas em locais corretos. Um exemplo é o cachimbo. Ele é consagrado, né, para um encantado, para ele fazer um certo trabalho. Então, se eu pego esse cachimbo do meu encantado e saio carregando ele na boate, na festa de aniversário da minha sobrinha, e em outras coisas, o que vai acontecer? Eu estou profanando algo, um instrumento litúrgico sagrado. Muitos juremeiros têm um cachimbo assim, porque eles já criaram o hábito de pitar, né? E aí ele tem o seu cachimbo pessoal. Pelo menos eu espero que não seja o cachimbo do mestre que eles estejam carregando. Cachimbo do seu encantado. Não. Isso tem que se ter um limite. A gente tem que colocar um limite para esse tipo de coisa. Aliás, a Jurema está cheia de coisas que inventaram de ultimamente, que criaram e que fizeram. Na minha época eram umas coisas muito diferentes. A palavra tombo, na época que a gente conhecia a Jurema, só era falado lá na hora de fazer o rito. Não ficava se falando, eu tenho tombo, eu tenho não sei o que, era juremeiro e pronto, final. Entendeu? E juremado, discípulo. Esse negócio de tombo, propriamente dito, a gente sabe que o rito é um tombo. Sabe? Tem coisas que tem um porquê desse nome até, desse rito, mas a gente não ficava falando isso, repetindo que nem papagaio para cima e para baixo, que agora se transformou, é como se fosse DK. Tombo é igual DK. E não é bem assim. Então vamos ser um pouco mais diligentes. E profanar não é só xingar, falar, etc. Profanar é você carregar ele em locais que não tem cabimento de uso de um cachimbo de Jurema. Você pode usar ele na mata, você pode usar ele na praia, você pode usar ele num rio, você pode usar ele na cachoeira. São locais onde a gente faz várias coisas naquele local para que aquele local se torne sacro, se torne sagrado. Então a gente faz, e ali é que a gente usa cachimbo, faz a entrega, faz etc. o que tiver que se fazer. Então, isso aqui também é sagrado. Então, juremeiro, muito cuidado com o seu cachimbo. Se você quer ter um cachimbo para você, se você gosta de pitar, se você gosta de experimentar o fumo, se você gosta do fumo, já faz parte da sua vida, você cresceu com isso, muito cuidado com o cachimbo que você vai carregar. Deixa o cachimbo do seu encantado, do seu mestre, do seu caboclo parado. Não use ele indiscriminadamente em qualquer local e etc. Eu concordo que a gente tem que viver os rituais, viver até mesmo uma vida calcada no sagrado, uma vida onde a gente se baseia no sagrado, mas a gente tem que tomar cuidado para não ultrapassar esses limites. Eu vejo muita gente ultrapassando o limite, muita gente. Muita gente ultrapassa o limite do sagrado para o profano e acaba misturando os dois. É impossível da gente viver constantemente no sagrado. Assim também como para qualquer religioso, é impossível sim viver constantemente no profano, para quem tem essa religiosidade dentro de si. Então, a gente tem que entender o seguinte, que o local sagrado ou um instrumento sagrado através desse instrumento é onde dois mundos se comunicam, ou através do local é onde dois mundos se comunicam, o mundo sagrado e o mundo profano. Então nós temos que aprender a respeitar um pouco mais isso.
esse processo da coletividade, de se guardar o limiar, ele é feito muitas vezes conduzido por um babalorixá, um ialorixá, um padrinho, um zelador, algo assim. E tem que ser obedecido pelos praticantes que estão ali presentes para que tudo funcione bem. Agora, o individual, que talvez seja onde o trabalho, talvez não, com certeza é onde o trabalho começa, onde o trabalho se inicia, que é no individual, você precisa ter uma vontade muito forte, uma vontade direcionada, para que você consiga desenvolver bem um trabalho sacro, sagrado, um trabalho onde você vai envolver energias do mundo sagrado. Principalmente ter uma vontade dirigida e realmente saber respeitar, direcionar o seu conhecimento para aquele culto, para aquelas coisas. Eu já vi muita gente, e já passei inclusive até por isso, hoje pela inconstância da mente, falta de vontade, eu vejo muito isso acontecer. Já aconteceu de eu sentar o orixá de uma pessoa, fazer todo o assentamento do orixá de uma pessoa numa semana, e na outra semana a pessoa pedir para jogar, para despachar, para fazer o que quisesse. Isso é muito comum, porque as pessoas não sabem o que elas querem. Elas não estudaram o suficiente para saber, elas não tiveram uma informação mínima do culto e só querem entrar, elas têm curiosidade. Essas pessoas são os verdadeiros profanadores. Então a gente tem que ter muito cuidado para saber quanto tempo deixar essa pessoa, por exemplo, como a Bian, quanto tempo deixar essa pessoa só visitando a casa. Se for uma tenda de Jurema, vai lá ficar, vai conhecer, vai ver, vai participar aos poucos e depois ele se integrar de uma forma melhor no terreiro, na casa de Jurema, na casa, na tenda de Umbanda ou no que for. Então, as pessoas precisam aprender que a vontade direcionada faz com que ela estude, conheça, se entregue, respeite principalmente, e aí ela vai desenvolver vamos dizer assim, uma boa vida sagrada. E não são roupas não que importa, esse tipo de coisa, não é isso. Não é esse ponto que eu estou querendo falar aqui, vamos lá, roupas africanas, vai deixar, não é isso. Estou falando da pessoa ter consciência dentro dela, ela olhar para dentro de si mesmo, e antes dela ser crítica, ela ter uma autocrítica, e saber se é aquilo que ela quer. Ela tendo uma autocrítica, com certeza, ela vai se dar muito melhor e vai saber se ela quer ou não participar daquele rito, daquela religião. Então, as roupas, as paramentas, todas essas coisas são importantes, claro que são. Elas têm a importância, mas a principal importância está dentro de você, que é você se fazer uma autocrítica e se autoconhecer para você não cometer erros. Não chegar simplesmente e daqui 1 dia, 2 dias você desistir e ficar pulando de galho em galho, sabe? Macaco pulando de galho em galho, sobe aqui, sobe ali, sobe ali, sobe ali. Mente inquieta. As pessoas precisam ter essa noção de que tudo isso é devido, primeiramente, lógico, à diligência, que a gente chama. A pessoa ser diligente, a pessoa saber o que ela quer. Esses elementos são elementos que eles simplesmente contribuem com a ligação para o sagrado. Isso aqui contribui com a ligação com o meu encantado, com o meu mestre. Isso aqui contribui com a ligação com os orixás. E por aí vai. Então, eu tenho que ter essa noção. Então, eu não posso pegar um alaqueré, por exemplo, e sair com ele na rua. Eu não posso chegar com um brajá e ir com ele para a rua. Eu não posso chegar com o fio da minha Jurema e ir para a rua. Tem fios que a gente pode andar na rua, mas não são esses. Esses são para os locais sagrados, onde tem um limite, onde tem um limiar, que é onde volta naquela questão de ser um guardião do limiar. Esse ponto
é o ponto principal de tudo. O princípio da fé se move através desses dois pontos. Você respeitar o limiar do sagrado e você ter um autoconhecimento suficiente para você não profanar aquilo, que também é um ato que não é legal você profanar algo. Muitas pessoas às vezes se perdem profanando coisas, às vezes nem tem noção de que estão profanando. O importante de tudo é a pessoa ter esses dois pontos bem colocados dentro da cabeça. E esse limiar não é só físico, o limiar começa dentro de você. O limiar não é só físico, não é só chegar ali, passou desse ponto para cá. Não, o limiar está dentro de você, porque quando você adentra um templo, você mesmo tem que se fazer uma autocrítica e tentar deixar tudo para trás, deixar tudo que você pensa do mundo profano, ou que você carrega do mundo profano, no mundo profano e entrar no mundo sagrado. É por isso que algumas pessoas não têm o resultado que querem e acabam debandando da religião. Porque eles nunca enxergaram aquilo como sagrado. Eles estão ali por curiosidade, como eu já falei, que teve pessoa que pediu para fazer o santo numa semana e na outra já mandou despachar. Então, a curiosidade humana profana qualquer coisa. Por isso que nós somos guardiões do limiar. Nós devemos guardar esses ritos, esses instrumentos sagrados do profano, dos olhos profanos, da mente profana, de tudo. Isso sim é o verdadeiro ponto de esteio do princípio da fé. Esse é o esteio principal. Por enquanto é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu fiquei um bom tempo sem fazer vídeos, exatamente porque não tinha muito assunto para falar. Tem um monte de gente falando de vários assuntos aí, inclusive pessoas falando loucuras, mas cada um tem uma luz para se burilar, vamos dizer assim. Se a pessoa tem aquele conhecimento que quer passar, ótimo. Eu acho que quanto mais tiver conhecimento, ótimo. Mas a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente acaba deixando em pauta, principalmente na internet, nos vídeos e tudo mais. Bom, é isso. Eu queria falar muito mais sobre os princípios da fé, mas são tantos pontos, tantas coisas, que vai ficar difícil de eu conseguir enumerar todas elas aqui. O importante é você ter, pelo menos na sua mente, esses dois pontos principais dos princípios da nossa fé, que é a vontade, e a vontade tem várias vertentes dentro dessa vontade, que é o estudar, o buscar e tudo mais, e respeitar, que é onde a gente passa a ser um guardião do limiar. Então a gente tem que procurar, né, ter um equilíbrio para que a gente possa desenvolver esses princípios da fé em nós e com isso fazermos o trabalho verdadeiro que qualquer pessoa que é ligada aos cultos de matriz afro, aos cultos da Umbanda, Candomblé e etc. tem que fazer. Esse é o trabalho. O trabalho começa individual, você lapida você mesmo para você conseguir refletir algo para o seu próximo. Então, esses dois pontos são os principais pontos. Eu gostaria de falar mais, mas vamos manter nesses dois pontos, tá? É isso. Essa pandemia impediu a gente, né, muito tempo aí de se reunir. Nós estamos quase há um ano só em trabalhos internos, só nas obrigações internas, que a gente chama de obrigações, né? Que não é, na verdade, uma obrigação, e sim um prazer fazer para os orixás. Mas conceitualmente a gente chama de obrigações aos orixás. A gente está fazendo durante todo esse tempo, mas não estamos abertos para cultos abertos, né? Então, se cuidem, usem máscara, usem álcool, lavem a mão bastante, a vacina já está quase chegando.
E em breve a gente vai poder se reunir novamente, se vocês se cuidarem, né? Se você não se cuidar, nem a xexê você vai ter, meu querido. Ou vai ter o axixi numa cabaça. Bom, mas isso é outro assunto. Então, se cuidem. Axé para todos. Motumbá, Colofé, Mucuyu. Muito axé para todos.